Hoje, além de ser o Dia do Trabalhador, é também o Dia da Literatura Brasileira, comemorado nesta data como uma forma de lembrar o aniversário do escritor José de Alencar, ícone do romantismo nacional. Nós vamos conversar agora com o escritor e professor Marcos Frederico, autor de 8 livros. Seja muito bem-vindo, professor, ao nosso programa, tá? Muito obrigado. Professor, que é professor aposentado da UFAM e hoje professor da UEA. Exatamente. Qual é o curso que o senhor ministra lá na UEA, professor? Eu sempre trabalhei na área de língua portuguesa e literatura, mais de literatura, então me volto mais para curso de letras, né, que é a formação de professores para essa área de língua portuguesa. Professor, o seu livro Amazônia, Mitos e Literatura, ele foi escrito em 2003, né? Ele foi lançado em 2003, foi escrito antes. É a minha tese de doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Certo? Se chamava Recriando a Criação. A tese se chama assim, mas por motivos comerciais, digamos assim, a editora Valer sugeriu que se mudasse o nome para Amazônia, Mito e Literatura. Entendi. E todos os seus livros são voltados para a Amazônia, são mais de fato regionalistas, professor? Eu sempre procurei trabalhar numa perspectiva regional, digamos assim. Eu tenho alguns ensaios sobre Iracema, do José de Alencar, sobre outros livros da literatura brasileira, mas digamos que 90% do que eu escrevo é voltado para a produção local. Amazônia, Mitos e Literatura fala um pouco também sobre a etnia dessana, né? É uma tentativa de explicar o significado dos mitos que estão no livro Antes o Mundo Não Existia, que são de 2 índios dessanas, o Firmiano Arantes Lana, que é o pai, e o Luiz Gomes Lana, que é o filho. Entendi. Agora, professor, falando dos autores amazonenses, vários talentos que a gente tem aqui da nossa terra, o senhor encontrou muita dificuldade, não ao escrever os livros, mas a uma editora, ao lançamento do livro? No início era muito difícil, né? Até mesmo para encontrar esses livros. A Amazônia, a nossa literatura, é uma literatura de livros perdidos. Muitos livros a gente não sabe onde está, né? Onde eles estão. Mas depois que foi criada a editora Valer, ela deu ênfase a essa produção regional, então acho que a Valer cumpriu um grande papel e proporcionou a reedição de obras do passado e da produção presente sobre a literatura regional. Professor, e na sala de aula? Hoje eu falei inclusive no bloco anterior para você, que quando eu era mais novinha, ele tinha meus 13, 14, 15, não faz muito tempo não, tá? Eu tinha esse hábito da leitura, mas também saía da escola, chegava em casa, passava a tarde toda, a noite toda em casa, ia ler e consumia muitos livros. Hoje eu sinto falta disso, porque é tanta correria, a gente estava até comentando sobre isso nos bastidores, né, professor? É tanta correria do dia a dia que quando a gente chega em casa, vai pegar um livro para ler, dorme. Então, e saiu uma pesquisa aí que no Brasil a gente não tem esse hábito, né? Não nos é ensinado, sei lá, perpassa pela questão da educação, não sei, o professor pode me explicar melhor a respeito disso. E os brasileiros leem em média 4 livros por ano apenas. E os países mais desenvolvidos, lá no exterior, a galera lê aí cerca de 10, no mínimo, livros por ano, né? O senhor acha que isso se deve a quê, professor? Pois é, eu acho que para mudar isso, precisaria de uma ação prática. Como é que eu vejo essa ação prática? Antes de cada aula, haveria uma sessão de leitura, né, que fosse de 15 minutos, né, entre os alunos, ali em voz alta pelo professor. A que é que se deve a isso? Bom, a todo o nosso passado, né, de tradição não livresta, digamos assim, né, e que hoje em dia isso ficou pior, devido tanto a concorrência de outros meios de comunicação de massa, né? Até mesmo o jornal, já, segundo pesquisa que eu vi, já não vende tanto quanto antigamente, porque está tudo disponível no celular, né?
tradicionalmente, o nosso país é um país que não foi formado com direção às letras. O que se aponta? É que os países de língua espanhola da América Latina, eles foram incentivados porque a Espanha, ou Castela, encontrou lá uma civilização, né, como a dos Incas, dos Maias, dos Astecas, e precisava fazer frente àquilo. Então houve o incentivo a essa produção cultural. No Brasil, os portugueses não encontraram isso, então não houve esse incentivo. Daí que a gente fica para trás nesse sentido. Uhum. E na sala de aula, quando o senhor está ministrando as suas aulas, ou entre os seus alunos, o senhor enxerga esses alunos que estão formando em letras, no caso, né? Quais são os outros cursos, professor? Não, eventualmente a gente pode dar aula para outros cursos, né? Mas o que eu noto, bom, eu incentivo a leitura, sempre incentivei através daquilo que chamam impropriamente de seminários, quer dizer, passa a leitura de um livro, passa material de pesquisa sobre o livro e eles dão mais aulas para os colegas, né? Agora as licenciaturas todas estão sofrendo um declínio, não sei se é momentâneo, né? Até porque não há muitas perspectivas de um emprego financeiramente agradável, né? O professor ganha não há mais a procura, pouco, né? Verdade. Então, o curso de letras entra com 2 turmas de 50 e no último período já não tem nem metade disso, né? Houve uma, como é que se diz, uma evasão muito grande. Uma triste realidade. Mas né? Todos os professores de letras procuram, dentro da sua disciplina, incentivar a leitura. E para o senhor como professor, como escritor, na sua avaliação, quantos livros vão colocar aí por ano que nós deveríamos ler, professor? Pois é, eu quando era novo, eu lia 60, 70. Hoje em dia não consigo isso, né, por uma série de coisas aí, porque a gente trabalha muito como professor. Pode não estar presente na sala de aula, né, mas como eu trabalho na pós-graduação, no mestrado, a gente tem compromisso de ler os trabalhos de outros alunos que vão para a qualificação, que vão para a defesa, de emitir parecer. Nós temos nossos próprios orientandos, praticamente fazemos o trabalho junto com eles, certo? Então isso vai nos tomando tempo. Fora a agitação do dia a dia, né? Mas eu acho que se uma pessoa lesse pelo menos um livro por mês, em média, no Brasil, já seria algo muito satisfatório. Eu ainda consigo manter a média de 3, mais ou menos, né? Certo? Mas para mim é muito pouco. Não, e assim como o senhor falou, nós deveríamos realmente ler, porque o livro traz conhecimento e a única coisa que não podem tirar da gente é o conhecimento, de fato, né? Professor, queria muito agradecer a tua visita aqui conosco, uma honra ter o senhor aqui com a gente. Eu queria perguntar para o senhor que se quem quiser ler um livro de sua autoria, ler o livro de Marcos Frederico, onde é que pode encontrar, pode entrar em contato com o senhor? Pois alguns livros que a editora Valer, que agora está andando bem devagar, né? Mas a editora Valer distribuiu em alguns postos, como na livraria Saraiva tem, que é o Amazônia, Mito e Literatura. Os outros livros são didáticos ou paradidáticos e estão nas escolas. Né? Mas o Amazônia, Mito e Literatura tem na Saraiva e eu já vi em algumas daquelas bancas de revistas que tem em shopping. Sabe? Obrigada, professor, mais uma vez. Eu que agradeço, Paulo. Um bom feriado para o senhor. E agradeço também aos ouvintes, aos espectadores, telespectadores. Obrigada, professor. Obrigado. Bom dia. Vamos seguindo para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com muito mais Estúdio Sat. Vamos falar então, gente, daqui a pouquinho sobre a reforma trabalhista. Então, se você tem alguma pergunta, manda para a gente. O nosso número é 929-8111-4512. Vamos saber como é e o que possivelmente vai mudar com essa reforma.